Boa tarde, gente. Vamos começar aqui. Glória a Deus. Vamos partilhar aqui uma palavra. Hoje nós vamos falar baseado em João, o Evangelho de João, no capítulo 4, no verso de número 28. Então, brother, você que está aqui, eu quero te convidar desde já a pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno para você fazer suas anotações, ou se você é como eu que anota na própria Bíblia mesmo. E aqui a gente vai partilhar aquilo que Deus está falando no nosso coração, um direcionamento para essa semana, tá certo? Jesus, eu quero orar para que o Senhor abençoe cada pessoa que vai estar assistindo essa live. Jesus, que nós possamos ser edificados pela Tua mensagem e moldados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como eu disse, o Evangelho de João, capítulo 4, o verso 28, diz assim o texto: Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E aí, versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Esse é o texto base que nós vamos meditar aqui nessa tarde. Galera, é o seguinte, basicamente, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, ela foi centrada em três pilares, né? A mensagem do Evangelho foi aí basicamente colocada em três pilares. Isto é, a forma de Jesus ensinar, a forma de Jesus discipular foi colocada em três pilares. Quais são esses, Kennedy? O primeiro pilar é o vinde. O segundo pilar é mas muitas vezes Jesus se referindo desta forma: vinde, vede e ide. Repito, vinde, vede e ide. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Se nós analisarmos todo esse contexto, onde Jesus veio e tudo mais, ele precisou fazer muita coisa. Ele precisou ensinar os princípios e estabelecer, né, os princípios do reino. Jesus precisou lutar contra uma posição política da sua época, também ideológica e filosófica. Várias coisas aconteceram, então ele reúne seus discípulos, cara, e nesse tempo ele começa a ensinar e colocar os princípios do reino. E é aqui que a gente começa a pensar no que é discipulado, é aqui que a gente começa a pensar a importância do discipulado 1 a 1, a importância do discipulado em grupo. É aqui que a gente começa a analisar o que de onde vem a cultura de ensino da igreja atual, sabe? Que a gente começa a pensar sobre isso e crescer, né? Começa a crescer em pensamento sobre isso, tá? A gente está engatinhando e vamos começando a crescer. Então, o primeiro tópico que nós falamos aqui hoje é o vinde. Esse é um chamado de Deus, tá? O vinde. Eu vou colocar alguns versículos aqui para você entender a preciosidade dessas três coisas antes de a gente passar já aí para começar o primeiro tópico. Eu quero ler com você, então, aí pega aí a sua Bíblia, as suas Sagradas Escrituras e vamos aqui lá pro livro de João, também no livro de João, no capítulo 1, no verso 39. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 39. Eu vou ler o verso 38 e 39 para ficar mais claro o entendimento. Verso 38 diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhe: Quem buscais? Disseram-lhe: Rabi, o que quer dizer mestre. Onde assistes? E aí o 39 diz assim: Respondeu-lhe, quer dizer, Jesus falando para a galera que estava seguindo ele. Disse: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos hora 10ª. Tá? Então a gente não vai ficar e focar muito aqui sobre hora 10ª, essas coisas todas, mas
a princípio a gente precisa entender já a primeira vez aqui que aparece o texto, né? Vinde e vede. Primeira vez que aparece esse texto, e isso nos chama a atenção. Aí a gente pula do versículo 39, a gente pula para o versículo 46, tá? O verso 46 já diz isso novamente. E perguntou-lhe, eu vou ler o 45. 45 diz: Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Ó, que louco! E a quem se referiam os profetas. Quer dizer, lá na lei, na Torá, nos profetas, eles falavam sobre Jesus. Aí, ó, Jesus o Nazareno, filho de José, né? Aí o verso 46 diz: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mano, eu acho isso aqui muito top. E aí a resposta de Felipe é: vem e vê. Cara, isso aqui me deixa muito show, muito feliz. Por quê? Quando ele pergunta: mas cara, de Nazaré, brother, pode vir alguma coisa boa de lá, sabe? Menosprezando o que tá acontecendo. Mas de repente, qual que é a resposta? Seguinte, mano, não importa se lá vai vir alguma coisa boa ou não. Só fala o seguinte: vem e vê, tá ligado? Tipo assim, ele meio que coloca aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que o Evangelho propõe, aquilo que o Evangelho fala. Tipo assim, mano, você quer saber se isso é real? Brother, vem e vê, tá ligado? Tipo assim, eu não vou ficar perdendo tempo te provando se isso é real ou não, se você vai acreditar se de Nazaré vier alguma coisa boa ou não. Só fala o seguinte: você quer saber mesmo se vem coisa boa de Nazaré? Brother, vem e vê. Confira você mesmo. Então vem e vê. Então, mais uma vez, esse texto aparece nas Sagradas Escrituras, e a terceira vez que isso aparece é em João 4:29, onde a mulher samaritana, ela tá ali com Jesus, que é a passagem, o texto base que nós lemos. E eu escolhi esse texto justamente porque em João 4, aqui a gente vê em João 1, acontecendo as três primeiras, que é vem e vê. Qual que é a primeira? Vim, e a segunda é conferir, que é o ver. Então, quando, no caso de Felipe, cara, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Brother, vem e vê. Então, Natanael foi e conferiu que realmente Jesus era o Filho de Deus e que vinha de Nazaré. E por aí vai. Os discípulos de João Batista também, eles vêm e vê. Agora, em João 4, essa mulher, ela passa. Por quê? Quando ela entende que Jesus é o Messias, a Bíblia vai dizer que ela sai de lá do poço de Jacó, deixa o cântaro de água, vai até a cidade e ela diz: vem comigo e vede. Só que o ato dela falar vem comigo e vede, ela está cumprindo o ide. Isto é, vinde, vede, ide. E ela chamou, entende? Então, quando ela chama, ela está cumprindo o ide. Então, é sobre esses aspectos que a gente vai conversar um pouco. Vinde, vede e ide. É sobre isso que a gente vai falar. Mas, então, só para a gente entender a preciosidade disso, e os discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus e toda a galera, eles passaram por esse processo. Nós chamamos de processo de discipulado. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês então o que é o vinde. O que é esse chamado de Jesus? O porquê o vinde? Deixa eu tomar café aqui. É muito bom. Vamos lá. Ó, vinde. Se você pegar a sua Bíblia lá no livro de Mateus, a gente vai andar um pouco sobre os evangelhos aqui. Eu acho que eu vou citar uma vez, eu acho que Paulo. Então vamos lá. Mateus capítulo 11, verso 28. Aqui a gente começa o nosso primeiro tópico, que é vinde. Vinde. Vem. Versículo 28 é um texto muito famoso. Mateus capítulo 11, verso 28. É o texto que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aqui é o evangelho do vinde, brother. Isso aqui é Deus chamando. Isso aqui é Deus falando assim: ó, seguinte, vem, porque eu sei que vocês estão
cansados de carregar as suas pesadas cargas. Então ele está falando, vem, vem. Então ele está chamando a galera. E esse ato de chamar é o ato de pregar o evangelho. Esse ato de chamar é o ato de você estar anunciando o poder de Deus. Então, todo cristão, cara, é imprescindível, cara. Todo cristão, ele passa pelo vinde. E aí a gente, dentro do vinde, cara, é onde que a gente vai encontrar aqui as maravilhas do evangelho, onde a gente encontra a cruz. É onde que a gente entende que a cruz, ela é a boa nova do evangelho, não é? É onde que a gente entende que a salvação não vem de nós, mas é um dom de Deus. Onde que a gente entende que somos salvos pela fé. Então, e aí a gente entende que nós somos tão dependentes de Deus e é por conta disso que nós o amamos, sabe? É por conta disso que, na verdade, nós vivemos, porque a gente entende que nós somos pecadores e agora o Senhor nos separa. Na verdade, tem uma frase de John Piper que me chama muita atenção. Ele diz assim: se a doutrina da depravação total é verdade, não tem como existir salvação sem a graça irresistível ou graça eficaz. Mas algo que eu quero que você entenda. O que John Piper está dizendo? Que existe uma doutrina na Bíblia e na teologia chamada depravação total. Está em Romanos, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 3, até o verso 23 do capítulo 3, onde Paulo fala sobre a depravação humana. Quer dizer, o homem está totalmente caído e longe de Deus. Ele até cita isso, né? Porque ele diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a aplicação de Paulo. Então o homem caiu, se distanciou de Deus, e aí agora a graça vem e salva o homem. Então isso é importante. Esse é o evangelho do vinde. E Jesus nos chama hoje, sabe? O Senhor chama as pessoas que estão na igreja, mas estacionadas, brother. Então Deus chama a galera que não conhece o evangelho. Deus chama os países não alcançados. E Deus, ele chama os fariseus, os hipócritas. Deus chama os saduceus, chama os políticos, chama, brother. E ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então esse é o evangelho do vinde. Cristo está chamando a igreja, Cristo está chamando, ele está comissionando seus filhos novamente, ele está trazendo eles para si, né? Aquilo que ele diz lá em João 17. Senhor, Pai, eu intercedo por aqueles que o Senhor me deste, né? O Senhor deu, o próprio Deus deu homens e mulheres para Jesus, Jesus morreu por eles, né? Por todo aquele que crê. Então a gente precisa entender esse princípio. Então a primeira parte do discipulado de Cristo é: vinde. E aí a gente passa para o próximo passo, que é o vede. E aqui eu quero te chamar a abrir a sua Bíblia também, continuar aí no livro de Mateus, só que voltar um pouco. O que você precisa entender sobre o vede, tá bom? Você precisa entender algo importante sobre o vede. Vede é o momento onde Jesus ensina aos seus discípulos os valores do seu reino, assim alinhando os seus discípulos ao seu propósito. Eu estou olhando para o lado porque eu estou lendo meu esboço aqui. Então, é isso que é o vede. O vede é Deus, é o próprio Jesus ensinando agora. Ele não só chama, mas agora ele ensina os princípios do reino. Agora ele vai estabelecer os princípios do reino. E aí, quando a gente fala sobre princípios do reino, automaticamente a gente vai para o sermão mais importante, que você deveria ter esse sermão de cor, que é Mateus capítulo 5, verso 1. Mateus capítulo 5, verso 1. Ó, pra você entender, Jesus, ele está pregando o evangelho, né? Dizendo: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. No verso 23 em diante, na epígrafe aqui, que é onde o escritor que escreveu a Bíblia, ele separa por tópicos aqui, ele diz assim, ó: Jesus prega por toda a Galileia e muitos enfermos são curados. Bom, só para você entender a ideia do que está acontecendo. Enquanto Jesus está pregando e curando os enfermos, esse é o vinde, ele está chamando a galera. Aí, ó, verso 25 do capítulo 4. E toda a Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão seguiam Jesus.
né? Numerosas multidões seguiam Jesus. Então a galera já estava seguindo ele. A galera que ele chamou no vinde. E essa galera que ele chamou no vinde, agora ele, o capítulo 5, verso 1 diz assim: e vendo as multidões, que multidões, Kennedy? Versículo 25 do capítulo 4, Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão. Multidões Jesus viu a multidão, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e aí a Bíblia diz assim, verso 2, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurado e por aí vai. O que a gente precisa entender? A palavra-chave do verso aqui, que simboliza o vede, é o ensiná-los, dizendo, né? O Jesus ensinando, isso é o vede. Cara, mano, de verdade, qualquer cristão precisa entender a ordem do vinde, vede e ide. Você que é um líder de célula, você precisa entender o ide, o vinde, vede e ide. E eu vou explicar por que você precisa entender isso. A ordem, ela é tão importante para você que é ministro, para você que, sei lá, é líder de célula, líder de jovem, sei lá o que se possa ser na vida. Você precisa entender a ordem, vinde, vede e ide. Porque quando você estiver lá no ide, você tem que fazer o que a mulher samaritana fez. Lá no ide, a mulher samaritana, ela, como eu disse, ela deixa o seu cântaro e ela vai até na cidade e diz pro povo, vinde e vede, né? Esse aí pode ser o Cristo. E ela falou, pode ser o Cristo. Ela nem disse que ela falou, pode ser, esse cara pode ser o Cristo. Então olha que me chama a atenção. Quando você estiver no id, você não pode pregar o vede, brother. Isso, na verdade, assim, vai acontecer, mas em poucas vezes. Quando você estiver no vinde, ou quando você estiver lá no id, pregando o evangelho, você tem que anunciar o vinde, entende? Porque as pessoas que precisam ouvir o vinde não estão preparadas para ouvir o vede. E o vede é o quê? Ensiná-los os princípios do reino. O vede é o quê? É aonde, irmão? Deus, ele chama os seus filhos e fala, aqui é hoje que eu vou lavar a roupa suja, é hoje que eu vou pegar vocês e vou mostrar os princípios, e porque vocês precisam se arrepender, e paulada. Simples. Simples. Todas as vezes que Jesus alinhou o seu povo, ele estava no vede. Ele estava pegando as pessoas que já o seguiam e pregando o evangelho. Isso é tão verdade que quando ele estava corrigindo a galera, que isto é, o vede, faz parte do ensino, você corrigir as pessoas, Jesus estava no vede, ensinando a galera, né? Ele estava lá, pregando o evangelho, ensinando a galera, só que daí muitos estavam indo embora. Aí Pedro falou, ô Jesus, a galera está indo embora, a mensagem está difícil. Jesus falou, você quer ir junto? Rapa fora, irmão. Vai embora. Lógico que Jesus não falou isso, mas se eu estivesse lá eu falaria isso. Por quê? Porque Jesus estava no vede, e quem está no vede tem que suportar o vede, brother. Entende? Só que quem está no vinde nunca vai suportar um alinhamento do vede. Quem está no vinde vai ter que simplesmente ouvir a mensagem salvadora e salvífica do evangelho. Vamos lá. Então vamos continuar aqui explicando o que é o vede. O vede é muito importante. Então, vou repetir de novo. O vede é o momento onde Jesus ensina aos seus discípulos os valores do seu reino, assim alinhando os seus discípulos ao seu propósito. Mateus, capítulo 5, verso 1 e 2. A palavra-chave do versículo é ensiná-los. Bom, colocando este texto, esse exemplo de Jesus ensinando, né? Colocando esse ensino de Jesus para os nossos dias atuais, temos o versículo de Paulo. Eu quero que você anota aí, ou pegue a sua Bíblia e abra em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 diz algo muito importante, tá? Que, na verdade, toda a Bíblia é importante, né? Mas quando eu falo que essa parte é importante é porque ela é, nesse momento, mais importante que os outros. Capítulo 2, verso número 13, e o texto diz: e disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que isso tem a ver? Brother, tudo. Quando o ato de Paulo está dizendo conferindo coisas espirituais com espirituais, o que ele está dizendo?
que as pessoas que são espirituais, são os filhos de Deus. É quem já está na igreja, toma ceia, toca no ministério de louvor, faz parte da diaconia, da zeladoria, de tudo. Isto são a galera que já estão prontas para receber o vede. É a galera que está pronta para você sentar aqui e falar: brother, o que você está ouvindo de Jesus? O que Jesus está falando para você? Quem Deus não está falando comigo? Irmão, volta pro prezinho então, volta lá pro vinde. Porque você não entendeu o vinde. Quem tá no verde, brother, tem que aguentar a borrachada. Por exemplo, a gente faz reunião de liderança no Bikingdom toda semana. A gente tem o Kingdom Legacy, que é onde a gente pega e ensina, dá o treinamento para líderes de célula, e missionário, e teológico, e tudo aí. Bom, nesse tempo, Kingdom Legacy, reunião de liderança, brother, é o verde, é onde Deus vai nos corrigir, nos ensinar, nos mentorear como líderes. E quem está no verde tem que suportar o alimento do verde. Quem está no verde não adianta vir com assunto lá do vinde. No verde, brother, você tem que receber este ensino, você tem que amar este ensino e você tem que se arrepender, porque no verde nós seremos corrigidos. A gente precisa entender de uma vez por todas que o verde é onde nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Você quer ver uma coisa? Eu faço isso com alguns discípulos aqui na cidade. Acaba o culto, eu entro em contato com todos eles e pergunto uma coisa muito importante. Qual que foi a palavra de conhecimento do culto hoje? O que Deus falou no culto hoje? Qual que foi a palavra? O que Deus falou contigo hoje? Mas por que a gente faz tanta pergunta? Brother, se Deus falou com o pastor lá aquele sermão, Deus tem que ter falado contigo em alguma coisa que tem a ver com o que Deus está falando com o pastor, que Deus está falando com o líder de louvor. Não é possível que você vai viver na dependência do ensino dos outros, sendo que o véu rasgou e que você pode automaticamente orar a Deus e Deus falar com você a mesma coisa que Deus está falando com ele. Você precisa entender uma coisa, cara. As pessoas que eu ando no meu ministério, a gente tem um negócio muito sério, que é o que Deus está falando hoje. Por exemplo, o Elan, eu conversando com ele ontem, ele falou: cara, Deus está falando muito comigo essa semana sobre chamados para guerra, sobre vinde, vede e ide. Brother, Deus está falando isso comigo desde sexta. Cara, isso é alinhamento. Eu moro no Paraná, o Elan mora lá no Rio, e nós estamos aqui na mesma mente. Paulo chama isso de mente de Cristo. Então isso é conferir coisas espirituais com espirituais. Isto é o vede. Conferir, estar alinhado, receber borrachada, receber correção. Isto é o vede. Bom, então a gente precisa entender este princípio. E aí eu coloquei aqui essa mesma coisa que eu disse. Então tá ótimo. E aí a gente parte para o outro ponto, que é o id, tá? Então nós falamos sobre o vinde. Repito, vou recapitular aqui um pouco para você entender. O vinde é a mensagem do evangelho pregado, a cruz, a ressurreição dos mortos, a salvação, a libertação dos pecados, a libertação de mim mesmo, a cura. Isso é o evangelho do vinde. Na verdade, não o evangelho do vinde, porque o evangelho é um só, mas você precisa entender que é uma faceta do evangelho. Vinde. Pronto. Aí a gente falou sobre o verde. O verde é um alinhamento, é onde o negócio vai torrar pro nosso lado. Eu até coloquei algo importante. Por conta deste versículo, conferir coisas espirituais com espirituais, é que temos discipulado 1 a 1 e conferências, ajuntamentos proféticos no nosso tempo. Isto é o vede. Então você precisa entender que quando você faz conferência, a palavra conferência quer dizer conferir. Então você está para conferir coisas. E quem confere coisas no domingo, quando chegar na segunda, ele vai para o id, porque ninguém vive internamente no vede, né? Se você só passou pela escala do vinde e do vede, chegou a hora de você ir depressa pro id, que é onde a gente fala. Id. Para encaixar essa palavra no nosso tempo atual, no nosso contexto atual, eu vou usar a frase vem pra guerra. Eu queria muito, mas muito dar um grito muito grande aqui, bater aqui na mesa, fazer um negócio muito louco, para ver se a galera desperta. Tá. O ide de Jesus aos seus discípulos foi para eles pregarem, foi para eles ensinarem e foi para eles lutarem contra os espíritos malignos de sua época. Sério, Kennedy, sério. Chegou a hora de você, irmão,
acordar cedo e ir pra guerra. Pegou a visão? Chegou a hora de acordar cedo e ir pra guerra. Então vamos lá, eu vou ler alguns versículos com vocês. Eu vou lá primeiro pro... Eu disse aqui, ó, o ide de Jesus aos seus discípulos foi para pregarem. Então, primeiramente, a gente vai lá pro texto de Marcos, capítulo de número 16. Cara, você tem que estar com a Bíblia aberta, com o seu caderno, pra você anotar tudo. Porque senão daqui 3 dias você vai esquecer o que está sendo falado e não vai adiantar nada. Então vamos lá pro versículo, Marcos, capítulo 16. Nossa, estava no capítulo 14, oh Jesus. Versículo 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Beleza? Então Jesus chamou os seus discípulos para pregarem o evangelho. Então, você precisa entender uma coisa sobre o ide, que é isso, pregar o evangelho. E aí Jesus também comissionou os seus discípulos no ide para fazer o quê? Ensinar. Então, ensinar, a gente vai lá para Mateus capítulo 28, verso 20, que diz: ensinando-os guardar a todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É importante ressaltar que quando Jesus está falando sobre isso, no versículo 19 ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que vos tem ordenado. Isso aqui é o versículo da minha vida, que eu não estou para fazer outra coisa a não ser ensinar a palavra de Jesus. E aí eu coloquei algo muito importante que eu chamei e o Senhor está nos comissionando nesse tempo para guerra. E aqui, brother, mano, na boa, é sério o que eu tô falando. Eu acho que o tempo você vai sendo menos, como que chama, cara? É menos, oh Jesus. Você vai saindo fora da caixa, vai ficando meio pirado das ideias igual eu. Falando em pirado, deixa eu tomar café porque... Ó, você precisa entender uma coisa. Coronavírus, crise econômica, crise política, crise familiar, crise social, deixa eu ver, crise ideológica, crise teológica. Chega, né? Chega. Mano, nós tá numa guerra muito grande. Eu ia falar hoje só sobre guerra. Quase que eu falei só sobre guerra hoje. Só que isso aqui era muito importante pra gente. Então quase que eu falei só sobre guerra. Tô 3 semanas lá na igreja, lá por exemplo, e a gente tá pregando só sobre guerra. Mas vamos lá, pra ficar bem legal aqui pra nós. Você precisa entender uma coisa. A gente tá vivendo um tempo de guerra, brother. É hora de ser... Eu tenho um negócio aqui. É hora de você vestir a farda. É hora de você sair pra guerra, é hora de você acordar na segunda-feira braba, ir pro trampo mesmo, amar seu patrão, amar sua esposa quando você chegar em casa, amar seu marido, amar seus filhos, amar a pessoa que você mais odeia no mundo. Você vai ter que amar seus inimigos, amar até o passarinho que suja o seu carro todo dia. Então a gente precisa entender uma coisa agora muito, velho, mas muito importante. Que nós estamos em um tempo de guerra, tá? E aí você fala assim, Kennedy, mano, mas ó, a minha igreja, brother, não tem uma visão teológica igual a minha. Kennedy, a minha igreja é de direita, a minha igreja é de esquerda, a minha igreja apoia os LGBT e a outra não. Kennedy, eu estou numa guerra filosófica. Bem-vindo ao século XXI. Na verdade, bem-vindo à história da humanidade, né? Salomão já dizia que não existe nada novo debaixo do sol. O que você está vivendo hoje aqui, Jesus já apanhou isso há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, passando a mesma coisa que a gente está passando aqui, só num contextinho diferente. Mas era a mesma história, velho. Crise política, econômica, social, filosófica, ideológica, religiosa e por aí vai. Mas você precisa entender uma coisa muito, muito, muito importante. Kennedy, como que eu vou vencer isso? Ó, lê esse tem aqui, ó. Bem aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Pegou a visão? Você só vai vencer, irmão, as grandes
as grandes guerras da humanidade, quando você entender que você não está lutando contra o seu patrão, que você não está lutando contra sua mãe, as mães não estão lutando contra os filhos, você precisa entender que você é um ser espiritual, mano. Sendo um ser espiritual, nós lutamos com seres espirituais. Aí você fala assim, Kennedy, eu oro e o Senhor guerreia por mim. Mano, o Senhor guerreia por você, Jesus faz tudo, mas saia do seu comodismo, saia da sua cama, saia da sua vida de achar que assim, você vai acordar e vai estar tudo certo. Porque você precisa entender uma coisa, que Deus lutar com o diabo não é justo, mano. Não dá graça, porque ele ganha. Então, velho, não dá graça. Então, você precisa entender uma coisa. A primeira guerra de Jesus com Satanás foi quando Jesus foi batizado, a pomba desce, Deus fala, isso aqui é o meu espírito, tem que me comprar, pá. Aí a Bíblia fala, aí o espírito tomou Jesus pela mão e o levou até o deserto. 40 dias se passam, no último conflito, não teve conflito bélico, não teve soco na cara, não teve nada. O que acontece? No último conflito, Satanás pega Jesus, leva até o pináculo do templo e diz para ele assim, ó, se você me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Mano, você tá ligado? Ele mostrou, eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui, pera aí. Isso aqui nem tá no esboço, tá, gente? Isso aqui nem tá no esboço, mas eu tô empolgado mesmo. Já tá no final. Tudo que era importante pra vocês decorar pra falar na cela já tá aí. Já falei. Então agora chegou a hora que eu gosto. Cara, eu não sei onde eu deixei minha Bíblia. Eu esqueci minha Bíblia em algum lugar onde. Ah, eu lembrei, na igreja. Ó. Aqui, ó. Então Jesus ordenou. Ah, aqui, ó. Mateus capítulo 4, verso 8. Levou-o ainda o diabo a um monte mais alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, né? Os reinos deste Aion, que é a palavra aqui em grego que quer dizer sistemas. E a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Aí o que Jesus fala? Então Jesus respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, mano. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Se liga na visão, Jesus está em guerra com Satanás. Não tem confronto de guerra, de briga, porque não é justo. Jesus ia ganhar, óbvio. Só que o que acontece? A Bíblia diz assim, que quando o demônio enfrenta Jesus, ele responde, está escrito. Sabe qual o nosso problema? É que a gente não sabe o que está escrito. Não sabendo o que está escrito, automaticamente a gente não sabe como vencer a guerra. Entende? Só que assim, para tudo existe um tempo debaixo do sol. Para tudo existe um tempo. Não é possível que a gente passou 3 meses em casa, trancado, e você não estudou as Sagradas Letras. Não é possível que a gente passou 3 meses de estar em casa e algumas cidades ainda estão totalmente paradas e a gente não conferiu as coisas espirituais com espirituais. A gente não passou do VED. Mas chegou a hora de você sair do VED e ir pro ID. E você entender que é a sua luta e a minha luta guerrear contra o Satanás. E aí você precisa entender uma coisa importante. Que a luta não é contra o professor ateu. A luta não é contra o Bolsonaro. A luta não é contra o PT. A luta, ela é contra os principados e potestades. Você tem que ter a sua posição política, só que ninguém deve influenciar nisso. Pelo contrário, você tem que meter a cara em estudar e saber da sua vida, velho. Porque a Bíblia não é de direita, a Bíblia não é de esquerda.
Na verdade, o Brasil nem sabe o que é de direita e de esquerda ainda. A gente está se desenhando, o Brasil está se descobrindo ainda, politicamente falando. E agora você precisa entender, de uma vez por todas, nego, que, me perdoa, você precisa entender de uma vez por todas, gente, que nós estamos aqui em um tempo aonde que nossa luta é contra principados e potestades. A gente vai nessa vibe, velho. Principados e potestades. A gente luta dessa seguinte forma. Entende essa questão? Então essa é a nossa luta. E aqui eu coloquei no ID algo muito importante. Que o Senhor colocou os discípulos para cumprirem o ID. De que forma que a gente cumprir o ID? Pregarem o Evangelho, Marcos 16, ensinar, Mateus 28, e lutarem contra o espírito maligno de sua época, que é Efésios capítulo 6, verso 12. Nossa luta contra principados e potestades. E hoje não é diferente. Diferentes portais e versículos citados estão em atuação até em nossos dias. E aqui nós partimos para a conclusão. A conclusão é: o vinde, o vede e o ide é um modelo de discipulado de Jesus. Sendo assim, nenhum cristão pode fugir dele. Acabou. É isso. Você não pode fugir desse processo. Vinde, vede e ide. Lembre-se de uma coisa, cara. Quando você estiver no id, você vai anunciar, a maioria das vezes, você vai anunciar o vede. Ou você vai anunciar o vinde. Quando você estiver pregando o evangelho, você vai anunciar para que o povo se arrependa e ame Jesus. Esse é o vinde. E poucas vezes, quando você estiver no id, você vai anunciar o vede, que é alinhamento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Pegou a visão? Quando você estiver numa célula de liderança, por exemplo, quando você estiver na escola de líderes, quando você estiver numa conferência, então você vai anunciar o vede. Mas fora isso, quando você for no hospital, quando você for, onde você estiver pregando o evangelho, anunciando as boas novas, você está no id. Então não queira anunciar o vede no id, porque você quebra o protocolo de Jesus. Você quebra o protocolo de Jesus. Quebrando o protocolo de Jesus, quando você anunciar um alinhamento no momento onde você tem que pregar só as boas novas, você vai automaticamente fazer com que as pessoas que precisam ouvir as boas novas não queiram entrar no reino. Por quê? Porque eles precisam ouvir o vinde, não o vede. O vede é para alinhamento dos filhos de Deus. Então, esse é o modelo de discipulado de Jesus. Se a gente gostou, amém. Se não gostou, Deus não está nem aí, porque Ele não quer saber a nossa opinião. Tamo junto, gente. Eu quero agradecer vocês por esse momento. E que o Senhor te abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Tá bom? Quero orar por você. Jesus, eu oro para que cada pessoa que participou dessa live, que ainda irá assistir, meu Deus, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu amor e pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos que nós possamos persistir em um modelo de discipulado que te agrada, cumprindo o id, o vinde, o vede e o id, anunciando segundo esta forma, que foi aquilo que nós vemos nas Escrituras, de alguma forma, que não estou dizendo que é só isso, mas de que de alguma forma nós conseguimos enxergar isso na Tua palavra. E sendo assim, nós estamos nos amoldando ao Seu padrão. Em nome de Jesus, amém. Gente, tamo junto. Até a próxima. Deus abençoe a célula de todos aí. Até mais.